Olá, tudo bem? Espero que estejam todos em paz. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estar estudando sobre potenciação. Nós vamos para o estudo da potenciação. Eu vou estar explicando a matéria e, em seguida, fazendo a correção das páginas 152 e 153. O que é potenciação? A potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Fatores são os termos da multiplicação, então, sendo esses fatores, esses termos iguais, multiplicando um número por ele mesmo, eu estou representando em uma potenciação onde a base é o fator. A base, como representada aqui abaixo em azul, ele representa o fator, né? O número aqui vai ser repetido quantas vezes indicada pelo expoente, que é esse númerozinho aqui em vermelho. O expoente, ele não é um número a ser multiplicado. Ele é um número que representa a quantidade de vezes em que a base, né, o fator, vai ser repetido. Ou seja, a quantidade de vezes em que esse número é multiplicado por ele mesmo. E a potência é o resultado dessa multiplicação, dessa potenciação. Então, aqui nós temos o exemplo de 2 elevado ao quadrado, como a base é 3 elevado ao quadrado, como a base é o 3 e eu tenho expoente 2, significa que a minha base 3 vai repetir 2 vezes. Então, eu vou multiplicar o 3 pelo próprio 3. 3 vezes 3, 9, que é o resultado da potenciação, que é chamado de potência. Outros exemplos. 7 elevado ao quadrado. Bom, a base é o 7, o expoente é 2, significa que o 7 vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, conforme o expoente diz. 7 vezes 7, 49. 5 elevado ao cubo. Bom, 5 é a base. Ele vai repetir 3 vezes, como indica o expoente. Esses 3, 5 vai ser multiplicado por ele mesmo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Na letra C, eu tenho uma potenciação de base 10. Nós falamos potência de base 10, que ela é multiplicada por ela mesma, né? A base 10 é multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes indicar o expoente? 6. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1 milhão. Quando eu tenho base 10, o resultado vai ser o número 1 acompanhado de quantos zeros indicar o expoente. Viram aqui que o expoente é 6? Então, o número 1 vai ser acompanhado de 6 zeros. Essa regra é válida para a potenciação de base 10. A leitura de potência. Leitura de potenciação. A leitura de uma potência também ocorre de forma particular, onde o expoente 2 lê-se elevado ao quadrado. O expoente 3 lê-se elevado ao cubo. Para fazermos a leitura da potenciação, nós lemos a base, em seguida o expoente. Então, aqui eu tenho como exemplo 2 elevado a 4, porque em particular eu só tenho o 2 e o 3, né? Expoente 2 e expoente 3 que lê-se diferente. 2 é ao quadrado e 3 ao cubo. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência ou 2 elevado a 4.
2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 6 ou 2 elevado à sexta potência. 2 elevado a 7 ou 2 elevado à sétima potência. E assim por diante. Lembrando que só se lê diferente o expoente 2 e o 3. Em geral, quando nos deparamos com uma potência, precisamos repetir o produto da base quantas vezes indicar o expoente. Mas 3 regras são facilmente vistas. Essas 3 regrinhas são particularidades da potenciação. Quando a base for 0, o resultado será sempre 0, né? Por quê? Porque 0 vezes 0 é 0. Então, toda vez que a base for 0, o resultado será 0. Quando o expoente for 1, expoente igual a 1, você terá como resultado da potência o próprio número da base. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, aqui eu tenho uma base 4 elevado a 1, que é igual a 4. Quando o expoente for 0, o resultado da potência será sempre 1. Então, expoente 0. Não importa qual valor tem a base. O resultado será sempre 1. Ok? Então, quais são as 3 particularidades? Base 0, potência, que é o resultado, 0. Expoente 1, resultado, a própria base. Expoente 0, resultado, 1. Então, eu tenho que estar sempre observando esses 3 casos, ok? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0 é igual a 1. E 0 elevado a qualquer número é igual a 0. Potência de base 10. A quantidade de zeros após o 1 está associada ao valor do expoente. Então, o expoente indica quantos zeros vai ter no resultado de uma potência de base 10. Olha só, 10 elevado a 1, 1 zero no resultado. 10 elevado a 2, 2 zeros no resultado. 10 elevado a 3, 3 zeros no resultado. 10 elevado a 4, 4 zeros no resultado. Então, toda potência de base 10 dá um resultado do número 1 acompanhado de zeros na mesma quantidade que tem o expoente. As aplicações das potências de base 10. Escrever usando potência de base 10. Quando é que eu uso potência de base 10? Para expressar números grandes, né? Então, ao invés de eu escrever lá 60 bilhões, então eu posso representar isso aí, o 6, acompanhado do vezes 10, elevado ao expoente de acordo com a quantidade de zeros. Se eu tenho, por exemplo, 8 zeros, então 10 elevado a 8, ok? Se eu tenho 9 zeros, 10 elevado a 9, certo? Então, eu tenho aqui como exemplo 6.000. 6.000 é igual a 6 vezes 1.000, não é isso? Então, eu posso representar 6 vezes o 10 elevado aos 3 zeros aqui, né? Elevado a 3. Então, eu uso a potência, aplico a potência de base 10 para representar números grandes e também na decomposição de números, né? De números grandes também. Olha só essa decomposição aqui. 6.793. 6 vezes 1.000, que é 6.000. Então, eu represento 6 vezes 10 elevado a 3, porque eu tenho 3 zeros em 6.000, né? 7 vezes 100 é o 700, então 7 vezes 10 elevado ao quadrado. 90, que é 9 vezes 10. Por que que eu não tenho 10 elevado a 1? O expoente 1, ele não aparece. Por que que o expoente 1 não aparece?
Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 10 elevado a 1, 10, tá? Então, você não escreve o expoente 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui outra decomposição, 34.843. 10.000 vezes 3, que é o 30.000. 1.000 vezes 4, que é o 4.000. 100 vezes 8, que é o 800. 10 vezes 4, que é o 40, mais o 3. Então, representando na potência de base 10, 3 vezes 10 elevado a 4, porque tem 4 zeros, mais 4 vezes 10 elevado ao cubo, porque aqui são 3 zeros, mais 8 vezes 10 elevado ao quadrado, porque aqui é 2 zeros, mais 4 vezes 10, não aparece o expoente 1, né? Mais 3. Potenciação com números decimais. O mesmo conceito de potenciação com números naturais se aplica aos números decimais. Então, da mesma maneira em que eu faço a potenciação de um número natural, de um número inteiro, eu faço com o número decimal. Por quê? A base se repete de acordo com o expoente. Então, olha só, 1,5 elevado ao quadrado. 1,5 vezes 1,5. 0,2 elevado ao cubo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Né? 1,2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E 4,2 elevado a 0, que é igual a 1. Todo número elevado a 0 não é igual a 1. Então, mesmo nos números decimais, nós representamos o número elevado a 0 igual a 1. Voltando ao livro, página 152, correção das atividades, a partir da questão de número 1. Sobre a igualdade 5 elevado à quarta potência é igual a 625, responda. Ela é verdadeira? Bom, como que eu sei se é verdadeiro ou não? Eu faço o produto de fatores iguais. Quem é o fator? A base. Bom, então quer dizer que se é 5 elevado à quarta potência, eu vou fazer o 5 vezes o 5, repetindo, né, a base 5 4 vezes. Porque 4 é a quantidade de vezes em que se repete a base. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625. Então, essa resposta aqui é verdadeira? Sim, verdadeiro, né? Quais nomes recebem os números 5, 4 e 625, respectivamente? 5 é a base. 4 é o expoente. E 625 é a potência. A potência é o resultado da potenciação. Então, 5 é a base, 4 o expoente, 625 a potência. Na questão de número 2, escreva os produtos de fatores iguais de cada item na forma de potência. Em seguida, calcule-a. Eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? O 3 tem uma repetição de 5 vezes. Não é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso significa que eu tenho 3 elevado à quinta potência, né? Escrito na forma de potenciação,
Qual é o resultado dessa potenciação? Qual é a potência? A potência é o resultado dessa multiplicação. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. A letra B. Na letra B, eu tenho 8 vezes 8 vezes 8. Quantas vezes o 8 está repetindo? 3 vezes. Então, eu vou ter 8 multiplicado por ele mesmo, significa 8 elevado ao cubo. Quanto é 8 elevado ao cubo? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 equivale a 512. Na letra C, 1,2 vezes 0,12 vezes 0,12. Eu tenho aqui, né, dois fatores iguais, significa que esse número é elevado ao quadrado, porque é ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Bom, qual é o resultado, então, dessa potenciação? 0,12 vezes 0,12. 0,0144. Bom, quando eu tenho um número, observe bem, um número decimal, né? Onde eu tenho duas casas depois da vírgula, o resultado final vai ter o dobro de casas depois da vírgula. Se eu tenho duas casas depois da vírgula elevado ao quadrado, significa que eu vou ter 4 casas depois da vírgula. Ah, mas se eu tivesse apenas um número depois da vírgula? Então, eu teria a mesma quantidade de números depois da vírgula, igual ao expoente. Na página 153, questão de número 3, em cada um dos itens a seguir, complete com o número adequado. 45 elevado a zero. Como a regrinha, né, da particularidade diz, todo número elevado a zero tem resultado igual a 1. A letra B. Qual o número que elevado a 1 é igual a 2,6? Também pela regrinha, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2,6 elevado a 1 é igual a 2,6. Letra C, 8.262 elevado a quanto é igual a 1? Bom, para ser igual a 1, só pode ter expoente 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui na letra D, qual o número que elevado a 0 é igual a 1? Qualquer número. Qualquer número que elevado a 0 é igual a 1. Eu posso escrever lá 27 elevado a 0, 1. Eu posso escrever 2,7 elevado a 1, a 0, é 1. Eu posso escrever 524, se elevado a 0, também é 1. Então, eu posso escrever 0,3 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Questão de número 4. Observe as sequências de figuras. Aqui na questão 4, eu tenho uma figura plana e eu tenho um sólido geométrico. A figura plana, eu tenho o quadrado, né? Quadrado significa que é um comprimento e largura, né? Uma figura plana. Então, quadrado significa expoente 2, não é isso? Então, eu tenho um quadrado com 4 quadradinhos dentro. Qual é a base que elevado ao quadrado resulta em 4? 2. 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho um quadrado igual a 3, 6, 9. 9 quadradinhos. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 9? 3.
e assim por diante. Então, na figura plana, o quadrado representa expoente 2. Na figura sólida, um sólido geométrico, cubo. Cubo representado por qual número? Por qual expoente? 3, né? Então, aqui nesse cubo, ele tem base 3, largura 3, altura 3. Comprimento, largura e altura iguais em um cubo. Então, isso significa que 3 elevado ao cubo resulta na quantidade de cubinhos aqui nesse desenho, ok? Bom, na letra A, represente por meio de uma potência a quantidade de quadradinhos de cada figura da sequência 1. Então, vamos lá. Na figura 1, como é o quadrado, né? Eu tenho 2 elevado ao quadrado. Depois eu tenho 3 elevado ao quadrado. Depois eu tenho 4 elevado ao quadrado. E por último eu tenho 5 elevado ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado 25. É a quantidade de quadradinhos que tem dentro de cada quadrado nessa sequência. A letra B, como é cúbico, significa expoente 3. Então, cubinhos de cada figura da sequência 2. Então, como eu tenho base 3, então eu tenho 3 elevado ao cubo. Depois eu tenho um cubo de base 4, então significa 4 elevado ao cubo. Por que cubo? Porque eu tenho representado cubo como sólido geométrico. Então, o cubo representa expoente 3. E depois eu tenho outro cubo de base 5, então 5 elevado ao cubo. E por último, eu tenho o cubo de base 6, então 6 elevado ao cubo. Essa é a sequência. Deixa eu só arrumar esse 6 aqui. Ok. Na letra B, considerando que as sequências sejam mantidas, represente por meio de potência a quantidade de quadradinhos das próximas duas figuras da sequência 1 e depois da sequência da figura 2. Então, representando aqui as duas sequências da figura 1, como na figura 1 foi base 2, base 3, base 4, base 5, então a próxima base será 6. 6 elevado ao quadrado e 7 elevado ao quadrado, que são as duas próximas sequências. E na figura 2, 3, 4, 5, 6, então será 7, como é cubo, elevado a 3. E o próximo número, 8, elevado ao cubo, ok? Então, esses números são as sequências a partir dessa sequência anterior, da letra A. Na questão de número 5, calcule mentalmente as potências de base 10
10 elevado ao cubo significa que eu vou ter um 1 acompanhado de 3 zeros, porque a quantidade de zeros é igual à quantidade representada pelo expoente. 10 elevado a 7 significa que o meu 1 vai ser acompanhado de 7 zeros. Então, temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 10 elevado a 0? Bom, todo número elevado a 0 é igual a 1. Também segue a regrinha para a potência de base 10. Na questão de número 6, complete o quadro com os valores adequados. 0,3 elevado ao expoente 4, então a potenciação é representada por 0,3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência significa 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81. 81, como eu tenho o expoente 4 e apenas uma casa depois da vírgula, significa 4 números após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4 números e coloco a vírgula, né, para representar. Agora, a base é 2 e o expoente é 8. Então, como que eu vou representar isso daí? 2 elevado a 8. Bom, vou fazer no Word, que eu acho que fica mais fácil para eu representar para vocês aqui. 2 elevado a 8, questão de número 6. Dois é a base, 8 expoente. Então, 2 elevado a 8 é igual a quanto? Então, isso significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 8 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a 8 significa que a base 2 vai ser repetida 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nós multiplicamos o 2 entre si. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, e assim por diante, multiplicando todos os números, que é igual a 256. Depois eu tenho a base 1,5, então eu vou colocar aqui 1,5, e o expoente é 2. Então, 1,5 elevado ao quadrado, né? Isso significa que 1,5 vai ser multiplicado por 1,5 duas vezes, né? A base sempre repete. 1,5 vezes 1,5 é igual a 2,25. E depois eu tenho 5 de base e 3 de expoente. Então, 5 é a base, expoente 3. Isso é igual a quanto? É igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Depois eu tenho 9 de base e o expoente igual a 0. Bom, esse está bem fácil, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. E por último aí no quadro, você tem lá como resultado 64. Então, se você tem um resultado 64, qual seria o número que, multiplicado por ele mesmo, dá esse resultado, ou uma sequência de multiplicação que resultaria no 64? Bom, então eu poderia estar fazendo 8 vezes 8, 8 ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é 64, né? Eu poderia estar fazendo também o 2 elevado
a sexta potência. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 também é 64. Então, 2 elevado à sexta potência também é 64. Tenho outras opções também? Tenho. 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, né? Que também dá esse resultado. E eu poderia estar fazendo também 64 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha a quantidade de opções eu tenho como resposta. Não é isso? Bom, nós encerramos por aqui, né, nossa aula. Até a próxima.